Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal do 14º Seu. Na noite de hoje, temos um imenso prazer de apresentar o nosso projeto de inclusão espírita. Esse projeto tem a finalidade dos nossos palestrantes espíritas com deficiência visual participarem ativamente das nossas casas espíritas. Muitos desconhecem, né? Conhecemos alguns palestrantes, mas precisamos apresentá-los ao nosso público espírita. Eles precisam participar ativamente, já trabalham ativamente em suas casas espíritas, mas nós precisamos incluí-los em nossas casas, né? Se faz necessário essa inclusão. Vamos chamar a nossa irmã Vânia para poder dar continuidade às nossas tarefas da noite de hoje. Boa noite a todos. Como bem falou a Jaqueline, estamos hoje reunidos aqui para esse projeto que é do nosso mês de novembro, né? A inclusão espírita. Sejam todos muito bem-vindos, a todos os que nos estão assistindo, a quem está participando, colaborando para que essa palestra, esse evento aconteça. Estaremos todos os sábados do mês de novembro, né? Cada sábado com um assunto, com um convidado, né? E hoje começamos com a nossa querida Clara Maria de Souza. Mas antes de começarmos, vamos fazer a nossa harmonização, né? Vamos ler uma página, né, de ambientação, para nos harmonizarmos. Vamos fazer a nossa prece inicial e depois eu vou estar apresentando a nossa querida Carla, que está participando conosco hoje com a palestra A Lei do Progresso. Tá bom assim? Então vamos à nossa página de ambientação. Mais uma vez, tenhamos uma ótima noite, um ótimo estudo para a iluminação de todos nós, né? Então vamos lá. Nossa página de ambientação é do livro Ceifa de Luz, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, que é a lição número 50. Ante o divino semeador. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 3. Explicação de Emmanuel. Jesus é o semeador da terra e a humanidade é a lavoura de Deus em suas mãos. Lembremos-nos da renúncia exigida à semente chamada à produção que se destina ao celeiro para que não venhamos a sucumbir em nossas próprias tarefas. Atirada ao ninho escuro da gleba em que lhe cabe desabrochar, sofre extremo abandono, sufocada ao peso do chão que lhe esmaga o envoltório. Sozinha e oprimida, desenfaixa-se das forças inferiores que a constringem, a fim de que os seus princípios germinativos consigam receber a bênção do céu. Contudo, mal se desenvolve habitualmente, padece o assalto de vermes que lhes maculam o seio, quando não experimenta a avalanche de lama por força dos temporais. Ainda assim, obscura e modesta, a planta nascida crê instintivamente na sabedoria da natureza que lhe plasmou a existência e cresce para o brilho solar, vestindo-se de frondes tenras e florindo em melodias de perfume e beleza para frutificar mais tarde nos recursos que sustentam a vida. À frente do semeador sublime, não esmoreça ante os pesares da incompreensão e do isolamento, das tentações e das provas aflitivas e rudes. Crê no poder divino que te criou para a imortalidade e no silêncio do trabalho incessante no bem a que foste trazido. Ergue-te para a luz soberana, na certeza de que,
por meio da integração com o amor que nos rege os destinos, chegarás sob a generosa proteção do celeste pomicultor à frutificação da verdadeira felicidade. E assim, meus queridos irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, a Deus, nosso Pai, e agradecer. Agradecer por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em torno da Boa Nova, para a iluminação de nossas almas. Agradecer por tudo que recebemos do Altíssimo, pois o Pai jamais nos abandona, e o Pai trata todos os seus filhos com igualdade, com justiça, com amor e caridade. Aproveitemos mais essa oportunidade para a iluminação das nossas almas. E rogamos a proteção dos benfeitores amigos sobre tua égide, Mestre amado, sobre a égide também de Mãe Maria Santíssima. E rogamos que nessa noite possamos estar em paz e harmonia, com as nossas mentes e corações abertos para recebermos tudo que o alto nos envia. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, que esses fluidos benfazejos envolvam a todos os nossos irmãos em humanidade. E, acima de tudo, seja feita a vontade de Deus, nosso amado Pai. Que assim seja, graças a Deus. E aí sim, agora nós vamos, apresentar a nossa querida Carla Maria de Souza, que é a nossa convidada da noite de hoje, já agradecendo a Carla, e ao pessoal que também está aí de Libras, a Ana Paula, a Bruna, o Eduardo, que estão traduzindo para nós, nesse projeto, a palestra da noite de hoje, Nosso muito obrigada. A Carla Maria de Souza é professora aposentada, tendo atuado no Instituto Benjamin Constant por 25 anos e na Rede Municipal do Rio de Janeiro por 6 anos. Formada em Letras pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestrado em Educação pela PUC do Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, possui um livro publicado intitulado A Joia, o Ourives e Outras Pérolas. E no movimento espírita ela trabalha há 27 anos na Sociedade Pro Livro Espírita em Braille. Trabalha não somente na produção dos livros em Braille, mas também na parte doutrinária, em reuniões mediúnicas e de estudos da doutrina espírita. E ela também tem artigos publicados no Kardec Braille, que é um E será que caiu ou foi ela? Nós não, nós estamos o quê? O som dela está falhando. Tivemos uma pequena interrupção da internet da Vânia e ela já está retornando para concluir. É verdade. Então, vamos dando continuidade. Vamos reapresentar a nossa Carla na noite de hoje, A Carla é a professora aposentada, tendo atuado no Instituto Benjamin Constant por 25 anos e na Rede Municipal do Rio de Janeiro por 6 anos. É formada em Letras pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tem mestrado em Educação pela Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ela possui um livro publicado intitulado A Joia, o Ourives e Outras Pérolas, no qual a maior parte dos textos fala sobre a realidade de pessoas com cegueira ou com baixa visão. Dentro do movimento espírita, a Carla trabalha há 27 anos na SPLEB,
para quem não conhece, é a Sociedade Pró-Livro Espírita em Braille. A SPLEB fica na Tijuca. Né? Ela não trabalha não só na produção de livros em Braille, mas também na parte doutrinária em reuniões mediúnicas e de estudo da doutrina espírita. Tem artigos publicados na Kardec Braille, né, periódico de circulação trimestral, distribuído pela mesma casa que atua. Querida Carla, seja muito bem-vinda à nossa casa virtual do 14º Seu, tá? Uma boa palestra para você, que Jesus a envolva em luz, em paz, e que você passe a lei de progresso para todos que estão nos assistindo, acolhendo em cada coração dos nossos irmãos. Fica com Deus. Muito obrigada, boa noite a todos. Eu agradeço à casa o convite, a oportunidade, agradeço ao pessoal do 14º Seu a iniciativa, que eu acho que é uma oportunidade bastante interessante, e, assim, passar a lei de progresso, bom, vou tentar passar alguma coisa do que eu estudei, né, porque a lei de progresso é muita ambição tentar passar toda. Mas, assim, para começar, a lei de progresso está descrita no Livro dos Espíritos, da pergunta 776 até a 802. Então, por aí a gente pode ter uma ideia, são 27 perguntas, a gente pode ter uma ideia de como essa lei é importante no teor da doutrina. E como não vai ser possível a gente falar de todas as perguntas. Então, eu escolhi algumas e a gente vai falar sobre elas, vai analisar um pouco as perguntas que eu destaquei, e a função do palestrante é colocar pilha. Então, eu recomendo que todo mundo pegue essa parte, pegue esse capítulo de O Livro dos Espíritos e estude e reflita, porque a gente está vivendo um momento, a meu ver, muito importante dentro daquilo que o Espiritismo entende como lei de progresso. Nós vamos entender por que eu estou falando isso. Então, vamos começar pela primeira pergunta, que é exatamente a 776. Kardec pergunta: serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Porque aí a lei de progresso ela é apresentada como uma lei natural. Então, ele pergunta: serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? E os espíritos respondem: não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, é uma coisa que a gente sempre tem muita dúvida, e até algumas pessoas ficam assim: nossa, então, será que o Livro dos Espíritos fala em civilização? Então, será que eles estão dizendo que só o que vale é a civilização que a gente aprendeu vinda da Europa? Então, os índios, como eles não eram civilizados, vejam bem, se a gente continuar lendo o item do Livro dos Espíritos, a gente vai ver que até quando Kardec usa a expressão civilizados e selvagens, os espíritos dizem: esses termos civilizados e selvagens, você está usando como você os interpreta. Civilização, toda vez que a gente tem um conjunto de leis, um conjunto de regras, a gente tem uma civilização. Então, os indígenas, da maneira como eles foram encontrados aqui pelos europeus, eles tinham uma civilização diferente da Europa, mas tinham uma civilização. Havia regras. Eles viviam em grupos e os grupos tinham regras, porque senão seria uma anarquia. Como se vivia no tempo das cavernas, aí sim era o estado de natureza, o estado primitivo. A partir do momento que você começou a organizar tribos, grupos, que você tem um chefe, que você tem alguém que organiza a religião, que os homens têm uma função, as mulheres têm uma outra função, que existe alguém que distribui as tarefas, alguém que distribui o alimento. Você já tem regras.
Então, você já tem uma civilização. Então, existia o progresso de acordo com as necessidades de cada povo. Então, quando esse termo civilização é utilizado pelos espíritos, ele está envolvendo qualquer grupo organizado onde existe uma lei, onde existe uma regra, e não a civilização europeia unicamente. Essa ideia de que só a civilização europeia vale é uma ideia que nós aceitamos ou nós implantamos. Não foram os espíritos que implantaram, eles deixam isso bem claro. Quem está dizendo que o mundo civilizado é europeu é você, não somos nós. Se a gente olhar lá, destrinchar toda a lei de progresso, a gente vai ver que eles deixam isso bem claro. E é verdade, porque se a gente observar bem tudo aquilo que a gente aprendeu nos livros de história, quando os europeus chegaram aqui em outras partes da América, já existia uma organização, portanto, existia uma civilização. E a gente progride naturalmente, é de acordo com as necessidades que as coisas vão surgindo. A partir do momento que o homem entendeu que transportar as coisas dava muito trabalho, ele começou a pensar numa maneira de fazer o transporte mais rápido e carregando menos peso. Aí veio a roda, e depois veio o transporte a tração animal. Várias coisas foram surgindo de acordo com as necessidades humanas, tanto no progresso intelectual como no progresso moral, sendo que o ritmo de andamento dessas duas formas de progresso não foi a mesma, mas aconteceu. Os dois aconteceram. Primeiro, se eu queria um alimento e ele estava com uma outra pessoa, mas eu queria aquele alimento, eu matava e pegava o alimento para mim. Depois, nós começamos a estabelecer regras. Não, eu tenho o direito de comer, mas ele também tem. Então, vamos tentar dividir, ou, se o alimento já está com outro, vamos tentar buscar alimento num outro lugar? Enfim, as regras foram surgindo. Se a gente pegar a lei mosaica, ela é uma forma de estabelecer regras para um povo que vivia de uma forma meio confusa. Então, você não pode pegar o animal do outro, porque o outro está cuidando, está criando, para ele se alimentar, para ele vender. Você não tem o direito de pegar aquilo que deu trabalho ao outro, para o outro construir. O direito de propriedade precisa ser minimamente preservado, porque senão vira uma confusão. Você não pode, num tempo, pensando lá no tempo de Moisés, né, um tempo em que a mulher era quase que um objeto andante falante, né, ela era praticamente isso. Então, você não pode querer uma mulher que já é casada com outra pessoa. Ela está sob a proteção dele, ela é a esposa dele, eles estão constituindo uma família. Você não pode querer essa mulher. Então, as regras foram criadas para dar o mínimo de civilidade. E depois dessas regras foram surgindo outras, cada vez mais sofisticadas. Chegou um momento que chegou a regra que a gente não pode mais escravizar. Existem leis que organizam o trabalho para que não haja uma exploração excessiva das pessoas. Você pode ter alguém prestando serviços para você, mas existem regras que definem como vai ser essa prestação de serviço, para que ninguém saia prejudicado. A justiça foi surgindo. Ainda é a justiça dos homens? É. Ainda não é a justiça divina, mas foi acontecendo uma evolução. Assim como nós temos também uma evolução intelectual, que foi trazendo muitas melhorias. A gente descobriu formas de prevenir doenças, a gente descobriu formas de conseguir uma maior quantidade de alimentos para poder alimentar mais pessoas. A gente conseguiu formas de fertilizar terras que pareciam inférteis. A gente conseguiu formas de casas mais protegidas, formas de chegar aos lugares de maneira mais rápida, com transporte mais rápido. E agora a gente está conseguindo chegar às casas de maneira tão mais rápida que eu não preciso nem sair da minha casa para chegar na casa de vocês, né? Estou chegando à casa de vocês aqui via internet. Então,
a gente tem um grande progresso intelectual e um relativo progresso moral. E aí a gente vai ver no que é que isso vai redundar para nós hoje. Continuando aqui, pulando um pouquinho, a gente tem a pergunta 779, que diz assim: a forma para progredir áurea o homem, quer dizer, obtém o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Então, Kardec quer saber se a gente aprende, né, com as outras pessoas que precisa progredir ou se isso já está dentro da gente, se essa é uma ideia que já está em nós. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliem o progresso dos outros por meio do contato social. Então, a gente precisa viver em grupos. A gente precisa viver em sociedade para que a gente possa aprender. Porque senão, se cada um viver isolado num canto, a gente vai ter milhões de inventos parecidos ou quase iguais, quando de repente eu já não preciso mais inventar a roda, porque alguém já inventou, é só eu aprender a usar. Eu já não preciso mais inventar o celular, porque alguém já inventou, então eu vou usar o invento do outro e eu vou pegar aquele celular e vou aprimorar, vou inventar uma outra coisa com base nele. Então, quando a gente vive em grupo, a gente troca informações, a gente se ajuda e o progresso é mais rápido. Se a gente viver isolado, a gente tem capacidade para criar? Tem. Mas isso vai tornar o progresso mais lento. E vamos ver aqui uma coisa que é algo em que eu pelo menos acho que a gente sempre tem que pensar, né? Uns auxiliam o progresso dos outros, é isso que os espíritos dizem aqui. Então, se a gente chega num lugar que a gente considera mais atrasado, a gente precisa o quê? Entender por que aquele lugar funciona daquela forma, para aprender com as pessoas daquele lugar e transmitir aquilo que a gente sabe. E não chegar e impor as nossas regras. Porque a gente vai observar na nossa história, na história do mundo, muitos povos que se degradaram, e tem um item na Lei de Progresso que se chama exatamente povos degradados, muitos povos que se degradaram exatamente por isso. Qual era o lema de Roma? Nós vamos levar a civilidade para os outros povos. O domínio romano precisa civilizar os outros povos. Por quê? Porque eles queriam ter domínio de terras, não porque eles estavam preocupados com os outros povos. Se houvesse uma preocupação com os outros povos, eles trocariam informações com os outros povos, passariam o que sabiam e aprenderiam também. Porque quando a gente está disposto a aprender, a gente sempre progride mais. Mas quando a gente está disposto apenas a subjugar, a gente acha que só tem o que ensinar, porque os outros são sempre primitivos, são sempre mais atrasados. E Roma foi só um exemplo, porque a gente tem muitos outros. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Jesus chega a dizer a Ismael, que é o anjo protetor das terras brasileiras, que a civilização europeia tem uma formação espiritual, uma formação religiosa condenável, exatamente porque ele está falando sobre essa forma de opressão que os europeus lançam sobre os povos das terras que eles querem tomar para si. É exatamente no período da conquista das terras brasileiras, né, que eu não vou chamar de descobrimento, porque a história não permite que a gente chame de descobrimento, é conquista.
Então, justamente falando sobre isso, Jesus faz essa colocação, que a formação religiosa dos povos europeus é condenável, porque eles não se permitem trabalhar juntos para a evolução geral. Eles querem oprimir. Naquele período, o pensamento era esse. Então, o Livro dos Espíritos está se colocando exatamente contra essas ideias. Isso no século XIX, imagina a confusão que isso não deve ter causado na cabeça das pessoas. Quando você diz que você vai chegar, você tem toda a tecnologia, todos os cursos, todos os ensinamentos, como é que você vai chegar para aprender com um povo que você considera primitivo? A gente precisa aprender a se despir dos nossos preconceitos e entender que aquele povo tem inteligência e capacidade para progredir e para se adaptar ao ambiente em que vive. Por isso, ele tem muito a ensinar. Quer ver um exemplo mais próximo disso? Todo mundo se lembra, em 2018, daqueles meninos que ficaram presos na gruta lá na Tailândia. Foi até na época da Copa do Mundo, aquilo causou uma comoção. Todo mundo tinha medo que os meninos morressem, que o técnico de futebol morresse. Foi uma coisa que tomou conta do mundo, né? Todo mundo acompanhou pela televisão, pela internet, de alguma forma, aquele caso. Então, a Inglaterra enviou equipamentos e técnicos para conseguir tirar os meninos da gruta. Mas era um local que tinha areia movediça, tinha terra que escorregava, tinha gruta mais perigosa do que outra, e eram tantas grutas que as pessoas olhando não dava para descobrir em qual gruta será que eles estão. E o técnico britânico, por ordem até da equipe britânica que estava no comando, ia ser o primeiro a ir para abrir caminhos, porque ele tinha muita experiência nessas questões de inundação. Só que ele tinha experiência numa série de lugares, ele tinha experiência no uso do equipamento, mas ele não conhecia o local. Mas é aquela nossa mentalidade, eu sou mais evoluído, então eu sei resolver o problema. A gente se acredita evoluído. A gente faz curso disso, faz curso daquilo, e a gente acredita que é evoluído. Então, com toda boa vontade, acredito eu, o técnico britânico foi o primeiro que desceu. E foi o único que morreu. Porque ele não sabia em que terreno estava pisando. Ele conhecia o equipamento, mas não conhecia o lugar. Faltou a equipe britânica, infelizmente perdeu-se uma vida por isso, faltou à equipe britânica humildade para reconhecer que era mais fácil ensinar o uso do medicamento às pessoas locais do que arriscar a vida de alguém que não estava pronto para andar naquele lugar. A partir do momento que morreu um, que tocou o desespero, meu Deus, se ele que entende tudo do equipamento, que tem experiência, está morrendo, o que vai ser desses momentos? A partir do momento que o chefe do Corpo de Bombeiros local tomou o microfone e ele passou a dar as ordens, a partir de agora a gente agradece o equipamento, a gente vai usar, mas só vai descer bombeiro tailandês, só vai descer gente que conhece a região e acabou. Não teve mais perda de vida, resolveu-se o problema. Então, é a gente ter a humildade de reconhecer que existem situações em que a gente não sabe tudo, que existem situações em que a gente tem que perguntar, se informar, aceitar ajuda. É assim que se progride. Existem situações em que a gente não tem o direito de chamar o outro de incivilizado, de dizer que o outro é atrasado, porque todos nós temos progressos em alguma área. Eu, por exemplo, na cozinha sou péssima. A minha avó, que era analfabeta, que não sabia nem assinar o nome, fazia qualquer receita que se ensinasse para ela, falou para ela como era a receita, ela gravava, porque ela não sabia ler, então não adiantava escrever a receita para ela, com o pé nas costas, coisa que eu não faço. Durante a pandemia, eu me achei o máximo, porque eu aprendi a fazer salada. Então, eu achei assim que eu estou assim, me superando. Porque eu sou péssima na cozinha. Tem outras coisas que, com certeza, eu sei muito mais do que ela. Mas, em termos culinários, para mim, ela era imbatível. Para mim, ela era o máximo, porque ela fazia coisas que eu ficava olhando de boca aberta. Porque eu nunca soube fazer.
E ainda ensinava para uma porção de gente alfabetizada. Não, mas isso aí é porque você jogou o recheio quente em cima da massa fria, você encruou a massa, você tinha que esperar o recheio esfriar. Coisas que pareciam básicas para ela, mas que um monte de gente alfabetizada não sabia. Então, é a gente ter a humildade de reconhecer que sempre a gente pode aprender. Enquanto a gente reconhecer isso, a gente vai continuar progredindo. Quando a gente achar que não tem mais o que aprender, que a gente só está aqui para dominar e para conquistar, aí a gente vai empacar. Sócrates não dizia só sei que nada sei? Então, esse é o segredo do sucesso. Aí, nós vamos chegar à pergunta 781, que diz o seguinte: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? E os espíritos respondem: não, mas tem, às vezes, o de embaraçá-la. Conforme as nossas atitudes, a gente pode empacar o progresso. Mas é sempre bom ressaltar que, para os espíritos, o progresso principal não é que eles não valorizem o progresso intelectual, mas o progresso principal é o moral. Então, a gente tem que pensar quais são as nossas atitudes que podem embaraçar o progresso moral. Que comportamento nosso pode atravancar o progresso moral? Será que o meu preconceito atravanca o progresso moral? Pelo menos o meu e o das pessoas à minha volta? Será que deixar passar determinadas falhas de caráter das pessoas que trabalham comigo, sem uma advertência, sem uma chamada de atenção, atravanca o progresso moral? A gente tem que pensar que quando a gente trabalha, a gente tem responsabilidade sobre as pessoas que recebem o fruto do nosso trabalho. Eu fui professora durante muitos anos. Quer dizer, professor a gente nunca deixa de ser, né? Professor, depois que você é para sempre. Mas eu fui professora ativamente, trabalhando com turma, durante muitos anos. E se eu resolvesse, a toda vez que me desse vontade de fazer uma viagem, de dormir até mais tarde, de sair para resolver algo de proveito meu, mas que não fosse necessário, apresentar um atestado médico para faltar ao trabalho, os alunos ficariam prejudicados, sem aula, ou algum colega teria que juntar a minha turma com a turma dele, atrapalharia o planejamento e 2 turmas ficariam prejudicadas, a minha e a dele. Então, quando a gente presta um serviço, a gente tem que pensar que a gente tem uma responsabilidade com aquelas pessoas. O fato de ser eu uma servidora pública me dava a condição de poder apresentar um atestado médico e ter justificada uma falta minha, por uma questão médica. Mas apresentando um atestado médico falso, eu estava, primeiro, traindo a confiança da minha chefia, porque eu apresentei um atestado que dizia que eu estava doente quando eu não estava, e prejudicando aos meus alunos e aos alunos do meu colega, que juntou as 2 turmas para não deixar ninguém sem atendimento, mas aí, quanto maior a turma, menor a qualidade da aula, menor a qualidade do atendimento. E numa escola que não é de graça, porque estes alunos pagavam o meu salário, eles pagam impostos. Então, eu era uma servidora pública. O servidor público, ele tem muitos patrões. Ele, na verdade, é empregado de todas aquelas pessoas que lá estão para receber o serviço dele. E de mais outras, que às vezes, por terem melhores condições, se beneficiam de uma escola particular, mas ele, na verdade, é empregado de todas essas pessoas. Então, como servidor público, você tem que se lembrar de que você está ali para atender ao público e não apenas para garantir o seu emprego. A garantia é importante, é um direito seu. É um direito que a lei de progresso nos garante.
Mas, junto com esse direito, você tem que entender que você tem responsabilidades. Então, eu não tinha o direito de, para fazer uma viagem, para fazer algo que fosse de proveito meu, mas que não fosse inadiável, algo que pudesse ser feito num outro dia qualquer, num fim de semana, numa outra hora, que não fosse minha de trabalho presencial, eu não tinha o direito de utilizar um tempo que era destinado aos meus alunos. Pelo menos eu assim sempre entendi. Claro que existem outros entendimentos, porque cada um de nós tem uma forma de pensar. Eu sempre interpretei assim, essa foi a minha maneira de pensar. Então, se poucas vezes eu faltei ao trabalho, não foi porque eu era uma professora maravilhosa, brilhante, responsável. Foi porque eu estava cumprindo com a minha obrigação. Isso não foi nenhum favor meu aos meus alunos. O meu salário era pago e eles pagavam impostos. Então, eles pagavam o meu salário. Eu tinha a obrigação de prestar serviço, né? Então, isso é a gente entender direitos e obrigações. E isso é você ser civilizado dentro das leis que a comunidade, a sociedade em que você vive, elaboram como leis. E isso é você tentar, pelo menos, não atravancar o progresso. Então, quando a gente tenta cumprir as leis e melhorá-las para bem geral, não para seu benefício, mas para bem geral, você está tentando auxiliar a marcha do progresso. Agora, quando a gente pensa em leis, em regras que vão beneficiar um pequeno grupo, a mim, em particular, que vão me favorecer, você está atravancando a marcha do progresso. Às vezes a gente faz comentários do tipo: hoje tudo é assédio, hoje tudo não pode, mas a gente tem que parar, pensar e se colocar no lugar das pessoas que são vulneráveis. Por que será que hoje tudo não pode? Não é tudo não pode. É porque, de repente, a gente começou a parar e pensar e descobrir que determinadas coisas que pareciam brincadeiras podiam ser brincadeira para quem fazia, mas será que para o outro que recebia aquela brincadeira, será que aquilo era divertido? Será que ele achava engraçado? Ou ele só não revidava para não piorar a própria situação? Antigamente, quando uma mulher era assediada, se ela reclamasse qualquer coisa, a culpa era dela. Hoje, a gente procura, pelo menos, não pensar mais assim. Agora, a mulher, se a gente pensar na sociedade mais antiga, se o homem a abordasse, conversasse com ela, ela era culpada porque ele a abordou. Ela estava parada no canto dela e ela era culpada por ter sido abordada. Alguma coisa você fez para ele te abordar. Então, ela era culpada simplesmente pelo fato de existir. Então, será que a parte mais fragilizada achava isso correto, bom e justo? Ela tinha como se defender? Então, a gente tem que pensar no progresso como algo que seja bom para todos. Só que, para que seja bom para todos, alguns terão que abrir mão de certas regalias, de certos poderes sobre os outros. Nós vamos ter que aprender a ver o outro como nosso igual, como nosso irmão, como o espírito criado por Deus como nós, para que a gente tenha menos poder, para que a gente até se sinta responsável pelo outro. Porque tanto o Livro dos Espíritos como o Evangelho nos ensinam que a função do forte é proteger o mais fraco. E não ficar olhando que as coisas aconteçam sem reagir. Permitindo que as coisas aconteçam sem reagir. Então, se a gente quer um progresso moral, a gente tem que zelar por aqueles que são mais vulneráveis. Na pergunta 783, Kardec vai perguntar assim:
Segue, pois, marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Né? Por que ele diz marcha progressiva e lenta? Porque tantas coisas já era para a gente saber, já era para a gente fazer, e a gente não consegue. Né? A gente tem vários povos que tiveram muitas missões e não deram conta delas por inteiro. Os hebreus não deram conta da missão deles por inteiro, os franceses não deram conta por inteiro, muitos povos não deram, não sabemos se vamos dar conta da nossa. A gente fala de Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, a gente tem um certo orgulho disso, mas a gente talvez precise aprender a ser mais humilde para ser realmente essa pátria do evangelho. Mas vamos ver o que os espíritos dizem aqui, né? Eles dizem: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Então, tem um progresso que vai acontecer, independente do nosso andar racional ou não. A gente faz sem perceber, né? Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, vamos pensar, vamos fazer um retrocesso, não precisa ser muito lá para trás, não. A gente não precisa nem ir para o século XX. Vamos ficar no XXI. Porque a gente espera uma grande transformação no terceiro milênio, mas a gente precisa se lembrar que o milênio tem 1000 anos. Uma vez, quando ainda encarnado, eu vi o Richard Simonetti falando isso numa entrevista. A gente não pode esperar, era 2001, primeiro ano do milênio, e ele falou, a gente não pode esperar que aconteça uma grande transformação nesse ano. A gente tem que se lembrar de que o milênio tem 1000 anos. E nós, como espíritos, portanto, temos 1000 anos para progredir individual e coletivamente, porque a gente espera sempre o progresso dos outros, né? Como se nós fôssemos evoluidíssimos. Como se a gente não tivesse raiva, como se a gente não fosse ambicioso, orgulhoso, invejoso, como se a gente não fizesse nada dessas coisas. A gente só vê o outro. Mas e as nossas transformações? Será que nós estamos operando essas transformações? Estamos exercitando? Porque elas não acontecem da noite para o dia, elas são lentas, como a própria resposta do Livro dos Espíritos indica. Mas quando elas não estão acontecendo satisfatoriamente, quando o ritmo está lento demais, então vem o famoso sacode. Aí a gente já teve tsunami, terremoto, furacão, e agora a gente está no meio de uma pandemia que ninguém esperava, que ninguém previa. Podem negar, podem haver os negacionistas, a gente pode ter o que for, mas o fato é que ninguém, em nenhum país do mundo, esperava o que aconteceu. Todo mundo foi pego meio de surpresa. E todo mundo precisou, de alguma forma, mudar de vida. Quando a gente começa com esse negócio de não, eu vou levar a minha vida normal, a gente está sem querer aceitar que o comando não é nosso. Alguém disse assim, vamos parar agora, vamos parar, vamos sentar, vamos conversar todo mundo. Alguém deu essa ordem. Então, está na hora da gente parar, sentar e conversar todo mundo. E não tem país desenvolvido, país não desenvolvido. É claro que os países ricos têm melhores recursos para lidar com a situação. No entanto, a gente sabe que tem países ricos onde as pessoas morreram de uma forma assustadora. Então, tem alguma coisa que está meio fora de controle, porque o controle não é nosso. E a gente também recebeu inúmeras comunicações dos espíritos alertando
Sejam humildes, ou seja, aceitem as recomendações das autoridades médicas. Não é hora de discutir com as autoridades médicas. O Espiritismo jamais pregou a ninguém a desobediência à autoridade sanitária, às autoridades médicas. A gente sabe que a higiene é fator de progresso. E até isso, talvez a gente precise reaprender. Foi uma lição no século XIX, com Pasteur, foi uma lição no início do século XX, com Oswaldo Cruz, e talvez nós estejamos precisando dessa lição de novo, porque a gente está meio esquecido dela. Então, nós estamos precisando relembrar cuidados com a higiene. Toma vacina, não toma vacina? Toma esse remédio, não toma esse remédio? Quem indicou? A pessoa que indicou tem estudo, tem conhecimento suficiente para indicar? O progresso também é a gente raciocinar e entender que os espíritos apostam no nosso livre-arbítrio e na nossa capacidade de decidir. Decidir por nós, não porque todo mundo falou, porque saiu uma notícia, porque eu vi na internet. Decidir raciocinando, decidir pensando, observando, estudando. Kardec disse para nós nos amarmos e nos instruirmos, porque senão a gente atravanca o progresso. Então, essa pandemia veio para a gente pensar, para a gente tentar transformar os nossos lares em espaços, talvez, de maior religiosidade, de maior contato com Deus, já que agora a gente tem que assistir de casa as reuniões. Porque antes a gente deixava todo o nosso lado melhor para desenvolver dentro da casa espírita, e em casa a gente era despótico, tirano, reclamão. Agora a gente tem que fazer tudo dentro de casa, trabalhar dentro de casa, lidar com a família dentro de casa e assistir as palestras espíritas dentro de casa. Então, talvez a gente tenha essa oportunidade de fazer dos nossos lares espaços de maior religiosidade. Se a gente pegar o livro Os Mensageiros, do André Luiz, que é o segundo da série, a gente vai ver a casa da Dona Isabel, que era um espaço maravilhoso, tão maravilhoso que ele servia de posto avançado da colônia espiritual Nosso Lar na Terra. Mas como que ela conseguiu isso? Trabalho, esforço, educação dos filhos. Aí a gente fica assim, seria tão bom que a minha casa fosse assim. Agora a gente está tendo essa oportunidade de tentar fazer da nossa casa esse espaço. Não é num clique, a gente vai levar tempo, mas, a gente já teve 8 meses. Será que a gente conseguiu pelo menos começar? Se não conseguiu, a gente pode começar agora. Ainda dá para começar. Começar e continuar. Então, nós temos aqui mais uma pergunta para a gente refletir, que é a 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? Agora ela vem, hein? Vamos ver se a gente consegue adivinhar. O orgulho e o egoísmo. Reprimindo o orgulho e o egoísmo, nós vamos resolver esse problema. Como? Aí eles dizem assim, a resposta dos espíritos continua. Refiro-me ao progresso moral, porque o intelectual se efetua sempre. Nós sempre queremos avançar intelectualmente. Então, sempre nós vamos fazer alguma coisa, até por orgulho e egoísmo. Eu quero ser mais do que o outro, então eu quero mostrar que o invento dele é obsoleto, porque o meu é melhor, então eu vou continuar progredindo. Não é nem para trazer maior conforto a todo mundo, para trazer melhoria de vida, não. É porque eu quero aparecer. Então, o progresso intelectual aparece sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios desenvolvidos, a ambição, o gozo das riquezas, que, a seu turno,
incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem mais o espírito. Então, assim, é aquela sensação que a gente tem hoje. Eles falaram isso no século XIX e é aquela sensação que a gente tem hoje. Nossa, parece que as pessoas estão piores, elas estão mais ambiciosas, mas não é que elas estejam piores. É porque agora tem mais coisa para as pessoas quererem. O ter está muito acima do ser. E agora tem muito mais coisas para as pessoas desejarem. Então, elas querem ter tudo. Saiu um computador novo hoje, ela quer. Na semana que vem saiu outro, aquele de hoje já não serve mais. Saiu uma televisão nova no mês passado, mas agora já saiu outra. Então, essa do mês passado, o meu vizinho já tem. Eu quero uma mais moderna do que a dele. E como a gente tem informações sobre o mundo todo, a gente sabe hoje do que foi lançado lá no Japão, então amanhã a gente já pode comprar, compra pela internet. Antigamente, esse acesso à informação era muito mais limitado, ele demorava muito mais a acontecer. Então, a gente tinha a impressão de que as pessoas eram menos ambiciosas, mas não, era igual. Ou, talvez pior, mas é porque antes a gente era menos informado, então as coisas chegavam menos a nós. Nós conseguimos um progresso intelectual muito grande e o progresso moral não acompanhou. Nós somos pássaros com asas de tamanhos diferentes, então a gente não consegue voar. Me perdi no tempo. Bom, acho que ainda tem algum. Então, a gente tem essa dificuldade de perceber que está progredindo, mas a gente está, mesmo moralmente, porque até quando a gente discute, isso é preconceito, isso não é, isso é machismo, isso não é, isso é assédio, isso não é, isso é racismo, isso não é, isso é homofobia, isso não é. Quando a gente discute isso, já é um progresso, porque antigamente a gente não podia nem discutir esse tipo de coisa. Ninguém comentava nada. Quando você tem um Estatuto da Criança e do Adolescente, você não está dando à criança liberdade demais. Você está dando a ela direitos que antes ela não possuía. Antes tudo se resolvia na base da pancada com a criança. Você não explicava nada, não pode. Por quê? Porque não pode, porque eu sou seu pai e eu estou mandando. Você não tem que discutir comigo. Hoje não, hoje você explica. E se explicar é muito melhor, porque vai ficar nele a semente daquela civilidade, aí falando num sentido bem mais amplo, que você está querendo implantar nele. Não pode pegar o brinquedo do coleguinha e trazer para sua casa, porque o brinquedo é dele, ele vai dar falta, ele não vai confiar mais em você, e o brinquedo é dele. O brinquedo não é seu. Você não pode trazer para sua casa o brinquedo do coleguinha. Se trouxer alguma coisa que seja de outra criança, eu te quebro a mão. Mas quebra a mão por quê? O que eu fiz de errado? Tem que explicar. Olha, você ia gostar que alguém pegasse um brinquedo seu? Ah, não, eu ia sentir falta do meu brinquedo. Então, você também não pode pegar o do outro. Empatia. Então, quando a gente educa dessa forma, a gente tem muito mais chance de ter um espírito ali que recebeu aquela informação, que recebeu aquela necessidade da empatia, de você se colocar no lugar do outro, entender que a sua necessidade também é a necessidade do outro. Então, ele vai crescer e vai se desenvolver moralmente melhor. Agora, se você resolve tudo na pancada, ele vai fazer a mesma coisa com o filho dele, que vai fazer a mesma coisa com o filho dele, e ninguém vai aprender nada. É simplesmente assim. Não pode, porque senão eu te bato. Não é porque vai prejudicar o outro, é porque senão você vai apanhar. Aí, na hora que ele tiver maior do que o pai, e que o pai não puder mais bater nele, ele vai fazer o que ele quer. Porque aí ele não corre mais o risco de apanhar. E ele não aprendeu nada. Então, progresso moral também é essa relação entre pais e filhos, de uma forma que você, como pai ou mãe, não deixe de ter autoridade, mas onde você não tem que resolver tudo pela força física. Porque quando a gente tem uma autoridade real, a gente não precisa de força física para isso.
É só a gente observar, ler relatórios e relatos de reuniões de desobsessão. Quando o doutrinador espiritual fala, dependendo do espírito sofredor que está ali, ele mede 2, 3 vezes o que ele vai falar. Ainda que ele proteste, que ele reclame, mas ele fala de uma forma mais respeitosa, porque ele sente a autoridade. Então, quando a gente progride, a gente entende também isso, o que é autoridade moral. E a gente sabe se colocar sem deixar de reivindicar aquilo que nos incomoda, sem deixar de tentar entender, porque a autoridade moral ela tem que valer pelo que a gente entende. Para que a gente progrida, a gente precisa entender a necessidade do progresso e sem ser desrespeitoso. Então, quando os espíritos dizem lá atrás para Kardec que às vezes Deus dá um sacode, é porque a gente está precisando rever os nossos conceitos. Se a gente pensar nos povos que passaram pelo tsunami, ali não teve pobre, não teve rico. Quem teve que desencarnar, desencarnou. Quem teve que ficar sem nada, ficou. Muita gente perdeu parentes, amigos. Muitas vidas tiveram que ser mudadas. E isso acontece muito na nossa vida. E está acontecendo agora de novo. A gente só precisa refletir e ver dentro da gente o que a gente tem que mudar. E tem o último item desse capítulo, chama-se A Contribuição do Espiritismo para o Progresso. E eu vou pegar apenas a última pergunta, que é a 802. Nossa, a gente como espírita lê isso tudo, sabe disso tudo, e aí pode caber para nós a mesma pergunta que Kardec fez. Kardec pergunta assim: visto que o espiritismo tem que marcar o progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? Será que isso é possível, gente? Vamos pensar nas pessoas que a gente conhece. Tem gente que não precisa ver para acreditar, e tem gente que pode ver que não acredita, né? Então, será que essa seria a melhor forma? O que está faltando hoje é manifestação, por isso que o espiritismo está encolhendo. Será que é por isso? Ou será que é porque a gente, quando lê as leis morais, quando lê o evangelho, quando lê determinadas obras, a gente se sente cobrado? Então, é melhor a gente deixar a religião, porque a gente acha que assim a gente não vai ser cobrado. Não adianta muito, tá? Porque já diz o Livro dos Espíritos que a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Então, não adianta muito, mas a gente tem a ilusão de que adianta. Espiritismo dá trabalho, se a gente quiser levar a sério. Na verdade, todas as religiões dão, porque Dalai Lama já disse que a melhor religião é aquela que faz a gente melhor. E todas elas nos cobram isso. Mas a forma como o espiritismo se coloca faz a gente se sentir mais cobrado. Então, respondem os espíritos aqui: desejarias milagres, mas Deus os espalha a mancheias diante dos vossos passos e, no entanto, ainda há homens que o negam. Quer dizer, isso acontece mesmo o tempo todo, muitas vezes. A gente fala assim: nossa, eu não sei como é que tal coisa aconteceu. Então, a gente sabe que os espíritos que nos orientam sempre agem para facilitar várias coisas, que pareceriam milagres, né? E a gente continua não acreditando, né? Aí eles perguntam aqui: conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Então,
Todo mundo sabe que Jesus fez os chamados milagres, né? Num tempo em que não tinha a gênese de Kardec para explicar o que seriam esses milagres. E, mesmo assim, a gente sabe como é que terminou a história, né? Ela é de conhecimento de todos nós. Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Então, a gente sabe que isso não resolveria. E aí, eles completam aqui. Não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem? Não, não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Então, ele sempre conta, e de maneira correta, porque ele é a suprema sabedoria e não nós, que as pessoas vão se convencer, cada uma no seu momento. Porque, assim, a gente ainda comete algumas, a gente ainda faz algumas confusões, né? A gente diz assim, eu não oro todos os dias porque eu não tenho tempo. Então, Deus vai me desculpar, mas eu não tenho tempo. Ele não tem que desculpar nem que não desculpar. Porque a gente acha que a gente ora para Deus ou para Jesus, mas a oração é para nós, é para facilitar a nossa conexão com Ele. Ele sabe do que precisamos, Ele sabe o que desejamos, Ele sabe tudo. Quando a gente ora, é para o nosso benefício, para facilitar a nossa conexão. Não é um favor que a gente está fazendo para Deus. Ele não se beneficia da nossa oração. Quem se beneficia somos nós. Então, se nós não temos tempo para nos amar, para fazer coisas que beneficiam a nós, ora, o que faz com uma pessoa assim? Né? Complicado. Ela mesma tem que entender que ela está se autodeletando. E nós precisamos colocar na nossa cabeça que progresso real tem que ser o moral. O intelectual é muito importante para nosso conforto. E muitas vezes ele é estabelecido porque há espíritos abnegados que se empenham noite e dia para fabricar remédios, fabricar equipamentos, bolar estruturas que beneficiem a todos nós. Mas se o progresso moral não caminhar, nós vamos ter sérios problemas e vamos nos tornar um daqueles povos degradados que também estão descritos lá no Livro dos Espíritos, nessa mesma parte. Vamos fazer com que as coisas estacionem, andem um pouco para trás e vamos nos prejudicar. Porque a cada dia a gente está encarnado numa posição, gente. A gente tem que pensar nisso. A gente não tem posição fixa. Nem na mesma encarnação a gente tem posição fixa. Quanto mais depois que desencarna. Então, se a gente não pensar no coletivo, se a gente não pensar no todo, se a gente não pensar moralmente no respeito que a gente deve ao outro, o nosso progresso vai balançar e vai cair. E eu acho que, assim, de mais importante, o que eu acho que deve ficar, pelo menos a minha mensagem, é nesse sentido, que a gente olhe para o outro como alguém por quem nós somos responsáveis. Sempre. Seja ele quem for. Para que a gente possa exercitar o nosso progresso moral, para que ele possa se firmar em nós. E aí, aos poucos, a gente vai realmente trazendo o progresso moral para o mundo em que a gente vive. As outras perguntas eu deixo a vocês a missão de estudar. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, espero não ter passado do tempo e que todos nós tenhamos muita paz e que a gente possa ter ainda muitas oportunidades de estudar, de conversar e que vocês possam me proporcionar muitas oportunidades para eu estudar também, porque foi bom para eu estudar novamente essa parte e rever uma série de conceitos
que eu mesma tinha e que precisava rever. Agradeço muito. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Carla, pela excelente explanação. Obrigada mesmo. Precisamos sempre, em todos os momentos, falar da lei do progresso. Precisamos ter o entendimento de que cada um tem o seu tempo de evolução, de maturação. E a pandemia tem nos mostrado cada vez mais isso, né? Entre nós, primeiro, somos nós que precisamos nos autoconhecer para nos aprimorarmos moralmente, evoluirmos como seres espirituais que somos. E eu tenho gostado muito. Se não fosse a pandemia, nós não conheceríamos você. Olha que benefício que a pandemia nos trouxe, né? Nem eu ou vocês. Justamente, nós não teríamos hoje essa oportunidade dessa palestra maravilhosa que você nos trouxe, né? E com certeza teremos outras oportunidades, porque a transmissão virtual, ela veio para somar, né? Não só no físico, e para chegar a vários corações, que muitos estão conhecendo a doutrina espírita agora, estão tendo o conhecimento espiritual da doutrina agora. Então, é um caminho que não tem volta mais, né? E continuaremos sempre nesse trabalho, e pode ter certeza que nós chamaremos você outras vezes, sim, para você retornar ao estudo, que toda vez que nós lemos algo, né, sempre é nos acrescentado, acrescentamos de uma outra forma, temos um novo aspecto sobre aquele assunto, né? Então, foi muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Agora eu vou agradecer ao Eduardo, a Bruna, a Ana Paula caiu, né? Eles são do Grupo Espírita da Fé, em Niterói, e têm nos ajudado nesse trabalho da tradução de Libras, né? Então, muito obrigada, meninos. Obrigada, Ana Paula, tá bom? Você está assistindo a gente, não está aqui conosco. E agradecer a nossa querida Vânia também, que teve um problema com a internet e não pôde retornar. O sinal dela está fraco, ela não pôde retornar. Agora eu vou fazer a nossa prece final, agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos todos mais uma vez aqui reunidos em seu nome. Obrigada aos nossos benfeitores espirituais, ao benfeitor espiritual da nossa irmã Carla, ao benfeitor espiritual da Ana Paula, do Eduardo, da Bruna, que nos envolveram em todo esse momento para que essa palestra acontecesse. Obrigada a todos que aceitaram de coração o projeto de inclusão espírita, um projeto que veio para ficar, um projeto que veio para somar, para agregar cada vez mais a nossa carteira de expositores. Obrigada, Francisco de Assis, por sempre estar presente em todos os momentos das nossas vidas. E vamos cada vez mais praticar a lei do progresso, primeiro conosco, para podermos, assim, não olhar os defeitos do nosso próximo, não avaliarmos cada vez mais que eles estão tão diferentes. Não devemos fazer dessa forma, porque aí estaríamos julgando o nosso irmão. Muitas das vezes nós já estivemos naquela posição e hoje possamos auxiliá-lo, darmos a mão e levantarmos para seguirmos junto, rumo à evolução do Cristo. Obrigada, Francisco. Obrigada, Jesus. Obrigada, Maria Santíssima. Graças a Deus. No próximo sábado, no projeto Inclusão Espírita do 14º Seu, nosso Reunir é o 7, teremos a exposição do Rodrigo Azevedo com o Cristo Consolador. Uma boa noite a todos, muita paz. Fiquem com Deus.